Olá, meu nome é Guilherme Abraão, sou acadêmico do 8º período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e juntamente com Henrique Dias, Júlia Harumi, Gabriel Chagas e Gustavo Barros, orientados pela professora Débora Luciola, vamos apresentar sobre o caso 4, os dilemas contemporâneos para a matéria de integração curricular 8. Os objetivos do nosso trabalho são avaliar os aspectos do estilo de vida contemporâneo que impactam na saúde mental e como a saúde mental se relaciona com as novas tecnologias e formas de interação social. Avaliar como a pandemia do Covid-19 pode ter exacerbado aspectos contemporâneos do adoecimento psíquico e avaliar os fatores de risco que estão envolvidos no desenvolvimento de doenças psiquiátricas no paciente jovem, bem como discutir a conduta ideal para o caso em questão, o caso 4. As principais disciplinas integradas no caso 4 de integração curricular são clínica médica, saúde mental, deontologia médica, medicina baseada em evidências e medicina da família e comunidade. Então vamos ao caso clínico. É um paciente do sexo masculino, ele está desempregado desde o início da pandemia, barbeiro de profissão, com 22 anos de idade. Ele se apresenta na UBS com queixas de palpitações, desconforto no peito, sudorese, tremores, humor depressivo, ansiedade e insônia. Ele nega qualquer tipo de alucinação ou delírio. O paciente descreve o humor atual como deprimido e tem pensamentos de morte prematura, centrados em torno de um acidente de carro que ele havia visto em suas mídias sociais e na pandemia do Covid-19. Em virtude desses medos desproporcionais, o paciente se mantém totalmente restrito ao ambiente doméstico e também obriga seus familiares a não saírem de casa. Em certa ocasião, uma vez que ele tentou sair de casa, ele logo apresentou palpitações, dor torácica, uma sudorese excessiva, tremores e um medo iminente de morte. Então, ele deu entrada ao pronto atendimento para a investigação de síndrome coronariana aguda, que foi descartada na ocasião. Ele relata também um aumento do consumo de álcool desde o início da pandemia, quando está desempregado. A esposa relata que o paciente ele passa grande parte do seu dia no smartphone, principalmente lendo notícias sobre a pandemia. E ela refere que a insônia e o medo de acidentes precedem a pandemia do Covid-19. Em relação à história patológica pregressa, questionamos uma hipertensão arterial sistêmica pelo fato do paciente se encontrar em uma pressão de 140/90, mas isso deve ser melhor investigado, não podemos dar o diagnóstico de hipertensão neste momento. Em relação à história familiar, nada digno de nota, tem 2 filhos saudáveis, ele é um barbeiro, desempregado, prévio provedor do lar, o que causa muita angústia no paciente, pois ele era a única fonte de renda familiar. Ele vem de um núcleo familiar pertencente à classe socioeconômica brasileira C. Além disso, ele apresentava uma cefaleia holocraniana de caráter pulsátil que piorava aos esforços e não respondia a analgésicos comuns. Era recorrente, acontecia cerca de 2 vezes por semana. Ao exame físico, o paciente apresenta o IMC de 36, ou seja, obesidade grau 2, pressão arterial 140/90, frequência cardíaca de 87 batimentos por minuto e exame neurológico e o Mini-Mental estavam normais, sem outras alterações dignas de nota. Fizemos uma lista de problemas para ajudar a melhor conduzir o paciente. Vamos começar com uma obesidade grau 2, devido a um IMC de 36. Questionamos também uma hipertensão arterial sistêmica, muito pouco provável pela idade do paciente, mas ele chega ao consultório com uma pressão arterial de 140/90 e o ideal seria fazer mais uma medição ao final da consulta e, caso elevada, pedir um mapa residencial, um mapa ambulatorial de pressão arterial. Transtorno do pânico com agorafobia questionada, não temos dados suficientes para definir a concomitância da agorafobia com o transtorno do pânico. Questionamos também uma depressão maior, por causa da presença desse humor constantemente deprimido do paciente, e também questionamos uma
um transtorno de ansiedade generalizada, devido a essa ansiedade incapacitante, que também é muito comum, atrelado ao transtorno do pânico. Tendo isso em mente, nós devemos pensar qual é a principal hipótese diagnóstica. Então, o que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico é um transtorno de caráter crônico, marcado pela presença de ataques recorrentes e, principalmente, o medo da ocorrência de novos ataques. Esses ataques de pânico recorrentes que ocorrem consistem em sintomas adrenérgicos, principalmente de mal-estar, taquicardia, sudorese e, além disso, sintomas físicos e cognitivos, que têm se iniciado de forma brusca e alcançando intensidade máxima em 10 minutos. O transtorno do pânico é mais frequente em mulheres, geralmente no final da adolescência, entre a segunda e a terceira década de vida. Diversos fatores têm se atribuído à etiologia do transtorno de pânico e não se sabe muito ao certo qual é essa etiologia, mas sabe-se que fatores genéticos e ambientais, além de experiências traumáticas, contribuem muito para o aparecimento do transtorno de pânico, sendo que o abuso de álcool tem importância especial nesse aspecto. Então vamos à primeira pergunta, que é a seguinte: quais são os aspectos relevantes à saúde mental que podem ser ressaltados? A OMS e diversas outras entidades, elas citam principais 4 grupos que impactam diretamente na saúde mental. Primeiro, genético/físico, psicológico, social e ambiental. Então vamos falar aspectos desse paciente que merecem ser ressaltados de cada grupo. Primeiro, na parte genética/física, é um jovem de 22 anos. Sabemos que os transtornos do humor e de ansiedade, eles têm um pico nessa fase de transição da adolescência para a vida adulta. Faz o uso de bebidas alcoólicas, tem obesidade e hipertensão, e a cefaleia também está relacionada à tensão e à depressão. Na parte psicológica, tem humor deprimido, ansiedade e insônia. Isso tudo associado a sintomas psicossomáticos, né? A gente vê que o paciente tem calafrios, sudorese, palpitações, ele tem o medo da morte iminente, que entra nessa parte também. Essas crises agudas de ansiedade, crises de pânico, e tem pensamentos negativos constantes, além de um medo fora do normal. Na parte social, é um paciente desempregado, esse desemprego tem uma relação com o Covid, ele é da classe socioeconômica C, e é ele que sustenta a família. E apesar de ser o único membro com renda na família, ele está desempregado. Isso gera uma sobrecarga emocional e uma pressão muito grande. Na parte ambiental, ele está vivendo uma pandemia, né? Então isso impacta significativamente a vida dele. Ele faz o abuso de redes sociais, né? O uso abusivo da internet. Isso no documentário Dilema das Redes a gente pode ver muito bem essa relação. Está acompanhando diversas vezes, né, constantemente, notícias negativas relacionadas ao Covid, acidentes automobilísticos, isso que acaba preocupando ele, tornando mais ansioso. Então, todos esses pontos merecem ser ressaltados. A próxima pergunta é: como a pandemia de Covid afetou a saúde mental dos jovens? Para a gente falar de como ela afetou, é importante a gente dividir essa pandemia em 3 momentos: pré-crise, intracrise e pós-crise. No período pré-crise é aquele que a gente vê que tem um problema de saúde novo, a gente descobre os fatores da doença, né, como se dá o contágio, quais são os sintomas. Então isso gera muitas vezes nos jovens e em outras pessoas sintomas e atitudes compulsivas, como lavar a mão diversas vezes, uma procura pelo álcool em gel. Também vem aquela informação de que os idosos são mais afetados, então vem o medo, a sobrecarga, a pressão. O jovem tem que tomar cuidado, né, e proteger seus pais, seus avós. Vem o distanciamento social e, com isso, afastar do convívio social. Então, com isso, aumenta os sintomas depressivos, o aumento de comportamentos relacionados à dependência de substâncias também aumentou. Isso tudo afetou a vida do jovem. Depois temos momentos intracrise, que é quando se instala, vamos chegando ao pico, os casos aumentam, a gente vê uma grande vulnerabilidade, um grande número de adoecimento, notícias, colapso do sistema da saúde, sistema funerário. Então isso aumenta ainda mais o uso de substâncias, os quadros de depressão, os quadros de ansiedade, o contato com notícias tristes, notícias ruins, às vezes parentes próximos, amigos próximos que sofrem disso, perda de parentes, o luto. Então isso afeta muito, né? E com o aumento do distanciamento, também aumenta o uso das redes sociais, a rotina fica cada vez mais exigente, os jovens ficam mais privados de algumas atividades, né? Aumenta a solidão, a raiva e o estresse pós-traumático. Isso foi visto em várias pesquisas.
E apesar desse momento de querer salvar vidas, pouco se viu sobre a saúde mental, né? Pouco foi estudado. E nesse momento também aumentou o número de suicídios, justamente por essa solidão, esse excesso de pressão, o contato com notícias ruins. Então isso no momento entre a crise. E no pós-crise é o momento que estamos vivendo, de reconstrução social. Tem um declínio de casos, uma flexibilização do isolamento, então aí começa uma retomada da rotina. E apesar disso, vários estudos mostraram que não é nessa retomada que já acontece uma melhora da saúde mental. Ainda demanda um tempo médio a longo para todo esse impacto ser revertido. Então foi visto que principalmente nos jovens, né, numa pesquisa na China de 1.210 participantes, 53% apresentaram sequelas psicológicas, né, moderadas ou severas, incluindo sintomas depressivos em 17%, ansiedade em 29% e estresse moderado a grave em 8,1%. Temos que lembrar que vários outros continuam fazendo abuso de substâncias. Tem aqueles também que perderam parentes, por exemplo, e ainda estão convivendo com o luto. E tem um abuso também de redes sociais. E aqui outro ponto que foi destacado em pesquisas é o fato de alguns terem sofrido discriminação pelos seus comportamentos, por ter pego Covid, até por ter sido contaminado ou por ter transmitido para outra pessoa, ainda tem toda essa sobrecarga emocional a mais. Em relação à terceira pergunta do nosso caso clínico, quais fatores de risco existem nesse caso para transtornos relacionados à saúde mental? É importante, primeiramente, a gente compreender que a ocorrência dos transtornos mentais depende tanto de determinantes familiares quanto de fatores ambientais. Sabe-se, por exemplo, né, que uma grande quantidade de transtornos de saúde mental possui um componente genético muito importante. Então, é sempre necessário indagar ao paciente sobre a existência de uma história familiar positiva. Já em relação aos determinantes sociais, a OMS esclarece para a gente que a incidência e a gravidade dos transtornos mentais está intimamente relacionada ao nível socioeconômico do paciente, desde o início de sua vida. Ou seja, um paciente que tem uma classe socioeconômica mais baixa, ele vai ser mais predisposto a ter transtornos de saúde mentais mais graves, né? Por exemplo, esses pacientes que têm uma condição financeira pior, vai ter menos acesso à educação de qualidade, né? Dessa forma, menores oportunidades de emprego ou vão ter acesso a serviços com uma remuneração pior, perpetuando assim a própria condição socioeconômica deles. Além disso, tem um acesso menor a serviços de saúde de qualidade, atividades de lazer, são muito mais susceptíveis aos vários tipos de violência, o que justifica, né, essa maior predisposição aos transtornos mentais. Dessa forma, respondendo à nossa pergunta, né, o paciente vai apresentar como fator de risco o fato de estar desempregado, né, de ser de uma classe socioeconômica brasileira tipo C, que apesar de não ser a mais baixa das classes, ele já tem diversas restrições, diversos setores. Apresenta também comorbidades, como obesidade, uma possível hipertensão arterial sistêmica, né, e isso é um fator assim que pode criar angústia, né, ansiedade no paciente, pode ser considerado também um fator de risco para mais baixo, porém um fator de risco ainda para transtornos mentais. Então, para falar aqui da conduta mais apropriada, alguns pacientes podem melhorar do transtorno do pânico sem tratamento algum, somente confrontando as situações angustiantes. Se não for o caso, pode-se iniciar uma terapia farmacológica. Isso pode ser feito através de antidepressivos, de benzodiazepínicos ou de uma combinação dessas duas classes de fármacos. Os antidepressivos podem ser diferentes classes: inibidores seletivos de recaptação de serotonina, de norepinefrina, antidepressivos tricíclicos, inibidores da MAO. Vale lembrar que os inibidores da MAO e os antidepressivos tricíclicos têm uma maior variedade de efeitos colaterais de maior intensidade do que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou de norepinefrina. Os benzodiazepínicos agem mais rápido que os antidepressivos, mas eles causam dependência e têm efeitos colaterais mais fortes, mais graves, por assim dizer. Pode-se optar por uma combinação de benzodiazepínicos com antidepressivos, que num segundo momento vai ser feita a retirada lenta e gradual do benzodiazepínico. O paciente mantém em definitivo somente o antidepressivo. E pode ser feito também a psicoterapia, que é uma opção não farmacológica e que pode ser ou a terapia de exposição ou a terapia cognitivo-comportamental. Terapia de exposição consiste em expor o paciente aos fatores desencadeantes, aos fatores que precipitem essa crise de pânico,
E a terapia cognitivo-comportamental é uma mudança do comportamento, uma mudança da visão do paciente, de como que ele vai reagir a esses fatores. Por fim, qual a eficácia esperada das abordagens terapêuticas, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas, nos transtornos de saúde mental dos jovens? E para falarmos desse assunto, vamos para a literatura. A prevalência de transtornos mentais em jovens é de 30% no Brasil, sendo mais elevados em meninos quando comparados com meninos e na faixa etária entre 15 e 17 anos. Em 2014, ainda nessa revisão sistemática, constatou-se que os principais transtornos eram os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos e o abuso de substância. Em 98, Longman revelou que pacientes que recebiam tratamento, esses jovens que recebiam tratamento, tiveram 80% de melhora nos sintomas em avaliações de segmento comparados àqueles que não recebiam tratamento. E qual que é o melhor tratamento de eficácia? Para transtorno de ansiedade, sabe-se, quando fala-se de tratamento não medicamentoso, que a terapia cognitivo-comportamental com manejo familiar, a dessensibilização imaginada e a modelagem filmada são os melhores tratamentos comportamentais. Já quando falamos de transtorno depressivo, o melhor tratamento seria a terapia cognitivo-comportamental em grupo. Já quando falamos do abuso de substâncias, diversas abordagens psicoterapêuticas têm sido eficazes, dentre elas a psicanálise, a própria TCC, a terapia em grupo e a terapia ocupacional. Quando falamos de tratamento medicamentoso, a Cochrane, em 2012, lançou uma revisão sistemática onde constatou-se em 14 estudos que jovens tratados com algum antidepressivo para transtornos ansiosos ou transtornos propriamente depressivos têm seus scores de gravidade menores que aqueles que tratados com placebo. E se a decisão for usar medicação, a mais eficaz seria a fluoxetina. O Lancet, em 2016, lançou uma revisão também, um trabalho, onde falando de transtornos ansiosos e transtornos depressivos, que não havia tanta eficácia assim, abre aspas. Os antidepressivos não parecem oferecer um benefício claro nas crianças e adolescentes. A fluoxetina é provavelmente a melhor opção quando o tratamento medicamentoso é indicado. Fecha aspas. Sendo assim, percebe-se que a melhor opção, tanto para tratamentos ansiosos, quanto para tratamentos depressivos, quanto para o abuso de substâncias, é a associação entre o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso, sendo que a combinação dos dois tem a melhor eficácia. Como mensagens finais, não podemos esquecer de 3 pontos fundamentais. O primeiro deles, falando de eficácia, a melhor forma de se obter resultado em jovens é envolver várias pessoas no tratamento, seja uma equipe multidisciplinar, seja a própria família ou amigos. O segundo ponto fundamental é nunca tentar abafar a situação apenas com a medicação. Sabe-se da importância da terapia não medicamentosa e ela deve ser uma grande aliada. E o terceiro ponto, e o mais importante, principalmente quando vemos o que aconteceu durante a pandemia, é tentar restringir o comportamento do jovem baseado no que ele vê nas redes sociais e nas mídias sociais, pois não deve-se modelar o comportamento do jovem a partir do que as redes sociais consideram o correto. Já que, não lembro quem falou a frase, mas ela é muito útil nesse momento, é muito mais fácil errar em grupo do que acertar sozinho. Então, se estamos buscando comportamentos, entre aspas, assertivos, temos que nos preocupar com a restrição do uso da internet por esses jovens. Muito obrigado.